Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, fazendo aquela resenha da hora do almoço, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão nesse feriado de carnaval, terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2023. Confesso, nação, que eu já tô bem nervoso, tô bem preocupado também, afinal de contas, hoje à noite tem jogo do Mengão. Para descontrair, eu cantarei. Hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão. Mas eu confesso que eu tô bem nervoso, que eu tô bem tenso com esse jogo que vai acontecer hoje à noite, não por conta do nosso adversário, Independente Del Valle, que é uma boa equipe, é uma equipe interessante, bem treinada, é uma equipe que desistiu dos treinadores europeus, está favorecendo agora um treinador regional equatoriano e o cara está indo muito bem com o Independente Del Valle. Esse ano os caras já ganharam o título da Supercopa do Equador em cima da equipe do Aucas, foi 3-0 aquele jogo. Mas a minha preocupação maior é com os 2.850 metros acima do nível do mar. No vídeo hoje mais cedo eu mostrei para vocês, lá no Fla Nação VP, que o Atlético Mineiro teve dificuldades lá o ano passado. No intervalo do jogo, os caras tiveram que usar o respirador, o oxigênio, para conseguir voltar para o segundo tempo. A parada é tão indigesta e é tão séria que por pressão de familiares o Marcos Braz nem foi a Quito, porque no ano passado o Marcos Braz passou muito mal lá. Então a família fez pressão e ele nem foi para lá esse ano. Daí vocês tiram uma ideia, se o cara que fica ali sentado só observando o jogo passa mal, imagina quem vai estar correndo dentro de campo, né? O técnico Vitor Pereira pediu um gramado legal para o time poder apresentar um futebol legal, mas com essas condições adversas, 2.850 metros acima do nível do mar, vamos torcer para o Flamengo conseguir se superar. E hoje, o banco de reservas vai ser muito importante para esse jogo do Mengão Queridão. Matheus França, Matheus Gonçalves, o próprio Mateuzinho, que deve começar no banco de reservas, entre outros jogadores como o Eric Pulgar, como o Pablo, zagueiro, vão ser importantes para caraca para o Flamengo nesse segundo tempo. O Cebolinha, para mim, pode ser peça fundamental nesse jogo contra o Independente Del Valle. Sabe por quê? Porque com o time do Flamengo cansando no primeiro tempo, o Everton Cebolinha pode ser aquela opção para dar aquele sprint no segundo tempo. Larga o Cebolinha lá para os 25 minutos do segundo tempo e bota ele para correr em cima dos caras do Independente Del Valle. Mesmo com a condição adversa da altitude, você dá sprints ali, dá piques, né? Com pouco tempo de duração, de 25 até 45, 50 minutos, ou seja, vão ser 20 minutos correndo, feito um condenado, feito o ricochete, pode ajudar o Flamengo ali pelo lado esquerdo, mas tem que correr com inteligência. Não pode correr de qualquer maneira, translocadamente, porque aí o Flamengo não vai conseguir produzir absolutamente nada. Esse é um jogo que pode provar para nós a força do nosso elenco de verdade, a força que tem o elenco do Flamengo, se é que ele tem força mesmo, porque depois desses resultados deste ano, alguns jornalistas já começaram a dizer que o Flamengo não tem esse elenco todo, que a força do elenco do Flamengo é uma falácia, que o Flamengo não tem banco de reservas. Eu particularmente discordo. Pode ser que a gente não tenha um banco de reservas estrelados, mas a gente tem muitos bons jogadores no banco de reservas. Eu citei agora Matheus França, Matheus Gonçalves, são meninos, ainda estão aparecendo, mas eu confio no potencial dessa molecada. Tem o Mateuzinho, que pode entrar assim como o Cebolinha poderia entrar no segundo tempo pelo lado esquerdo, o Mateuzinho poderia entrar no segundo tempo pelo lado direito, aprontando correria também no corredor esquerdo da equipe do Independente Del Valle. Matheus França e Matheus Gonçalves, se um dos nossos meias estiverem cansados, podem entrar, podem fazer articulações, são bons dribladores, têm boas visões de jogo, podem nos ajudar pra caraca. Lá na zaga é que eu fico com mais receio, porque temos Rodrigo Caio e temos Pablo, mas se lesionar o Davi Luiz, por exemplo, ou se precisar retirar o Davi Luiz, tem que ser o Pablo a entrar, porque é o único jogador no banco que consegue jogar ali pelo lado esquerdo. Se entrar o Rodrigo Caio, a gente teria mais dificuldade com o Rodrigo Caio e Fabrício Bruno, com o Rodrigo fazendo o lado esquerdo, uma vez que ambos fazem o lado direito. Mas ainda assim, o Flamengo tem boas opções no banco de reservas e hoje essas opções vão ter que provar que são úteis ao Flamengo, porque não tem como jogar mais do que 50, 55 minutos na altitude com o mesmo time.
no técnico Vitor Pereira, vai ter que saber a hora certinha de trocar os jogadores para a gente não perder desempenho. E, nação, eu estou confiante numa vitória. Eu acho que dá para o Flamengo voltar de lá com um 2-1. A altitude atrapalha até um determinado momento. Depois, a técnica, a qualidade, a categoria dos jogadores podem prevalecer. E isso a gente tem demais acima da equipe do Independente Del Valle. Não estou esperando uma goleada, mas confesso, se eu recebesse, eu ia ficar muito amarradão. E você? O que você está esperando para esse jogo de logo mais? Nação, eu peço para que você deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos nas suas redes sociais, falem com seus amigos e com suas amigas rubro-negras da existência do Resenha e do Fla Nação VP. Eles sabendo que os canais existem, eles vêm, assistem, quem sabe gostam e acabam permanecendo por aqui, né não? Bom, o Mengão Queridão treinou ontem no estádio Atauapa, estádio até que o Flamengo já jogou contra o próprio Independente Del Valle. Agora, o Independente Del Valle escolheu o estádio Banco Guayaquil, que tem o nome de Guayaquil, mas fica em Quito para poder jogar sua partida. Vocês estão vendo aqui do ladinho imagens do Flamengo indo para o treino ontem à noite. E nesse treino ficou definido a equipe principal do Flamengo. Mas antes de falar sobre a equipe que vai entrar em campo hoje, eu quero dar a informação para vocês que o jogo será transmitido apenas e tão somente pela ESPN e pelo Star+. Star Más foi boa, né? Star Plus. O mais é o Plus. Então, Star Plus. Ei, meu Deus, coisa de Nutella. Mas só ESPN e Star Plus. Não adianta procurar na Globo, SBT, Bandeirante, nem na Rede Manchete, Tupi, não tem. É só na ESPN e no Star Plus. Mas vocês sabem que há algumas opções aí pela internet afora para vocês poderem procurar e assistir o jogo do Mengão Queridão. Independente Del Valle e Flamengo jogam às 21h30. O árbitro dessa partida é o Piero Maza, chileno, bom apitador. Tem algumas complicações na justiça comum que eu não sei nem o que tem a ver com o jogo de hoje, mas o GE trouxe a notícia que esse árbitro está sendo acusado de violência contra a esposa dele. Então, tomara que apurem tudo direitinho e julguem o correto. A favor da esposa, a favor do árbitro, nós não temos nada a ver com isso. O fato é que esse árbitro apitou Flamengo 6, San José 1 e também apitou Flamengo 2-1 no Vélez Sarsfield do ano passado. Ou seja, pelo menos dentro de campo, esse árbitro traz sorte pra gente, né, nação? O raio-x, eu gosto muito de fazer raio-x dos nossos adversários, tá? O que tá na telinha aqui é o jogo do Flamengo, onde o Flamengo capotou o Independente Del Valle por 4-0. É porque tem muita gente que fica lembrando só daquela nossa derrota por Independente Del Valle, mas a verdade é que em 4 jogos oficiais, o Flamengo venceu 2 vezes, empatou uma e só perdeu essa, a do 5-0. No dia 30 de setembro de 2020, no dia 19 de fevereiro de 2020, o Flamengo empatou lá em Quito com o Independente Del Valle em 2-2. No dia 26 de fevereiro, no Rio de Janeiro, o Flamengo catracou o Independente Del Valle 3-0 no Maracanã. Esses 2 jogos aí foram pela Recopa Sul-Americana de 2020. Mesma competição que nós vamos começar a disputar hoje. Já no dia 10 de setembro de 2020, o Independente Del Valle aplicou um sonoro 5-0 no Mengão Queridão e nós estávamos com os titular tudo em campo. Mas na volta no Maracanã, no dia 30/9, a gente catracou eles nesse jogo que vocês estão vendo aqui, 4-0. O Flamengo marcou 9 gols e o Independente Del Valle marcou 7. Há um equilíbrio no número de gols marcados entre Flamengo e Independente Del Valle. O maior artilheiro deste confronto não estará em campo hoje. Trata-se de Bruno Henrique. O artilheiro rubro-negro, camisa número 27, já marcou 3 gols nesse confronto. Mas hoje, o Flamengo pode ter um novo goleador. Isso porque o Gabriel Barbosa e o Pedro têm 2 gols nessa competição, junto com o Gerson e com o Ângelo Preciado. Só que o Ângelo Preciado já está lá no Genk, pode até ser reforço do Flamengo nessa temporada, e o Gerson está com dores no tornozelo, nem foi para a partida. Então, se Gabi ou Pedro fizerem 2 gols hoje, eles ultrapassam o Bruno Henrique e fica com 4 gols, se tornando aí o maior artilheiro dessa competição. Que saudade que a gente não sente do Bruno, né, nação? Que jogadoraço, que atleta. Tomara que volte bem,
Tomara que volte em condições de continuar nos ajudando. Vocês estão vendo aí, a comissão técnica era a comissão técnica do Domenech Torrent. Vocês viram aí? Pois é. Olha só, o Arrascaeta remata e o Bruno Henrique pega a sobra e faz esse golaço. Se vocês repararam nos lances desse jogo aqui, vocês vão ver que alguns gols que o Flamengo marcou, o primeiro gol, inclusive, foi um gol que o Arrasca dá um tapa de primeira, o Gabi pega na correria e cruza para o Pedro fazer o gol. No segundo gol do Bruno Henrique nesse jogo, é um tapa de primeira do Arrascaeta que pega o Bruno Henrique sozinho e o Bruno vai lá e faz o gol. É desse Arrascaeta que a gente está sentindo falta, que fica pouco tempo com a bola nos pés, mas que consegue fazer lançamentos. Olha esse tapa, ó, pimba! Deixou o Bruno sozinho, olha lá. Ó. Deixou o Bruno Henrique sozinho para driblar e fazer o gol. Esses tapas de primeira que o Arrascaeta dava desmontava qualquer equipe adversária. Não tinha como pegar mesmo. O homem era indecente. É desses tapas que a gente está sentindo falta, dessa visão de jogo. Esperamos que o Arrascaeta esteja bem hoje fisicamente para conseguir fazer aquilo que ele sempre fez, que é colocar os artilheiros do Mengão Queridão de cara para o gol. Olha que tapa, gente. Chega a ser indecente. Chega a ser... Outro dia eu vi acho que era um palmeirense, não sei se era um palmeirense ou um vascaíno, falando que tinham que proibir o Flamengo de contratar, porque quando o Flamengo acerta, olha, Deus me livre, que coisa. Não tem defesa, gente, que consiga prever uma jogada dessa, não tem defesa que consiga acabar com uma jogada dessa. É por isso que as bolas longas são importantes, tá? E esses lances aí dos 4-0 são exatamente da Libertadores da América de 2020. Nação, só que se do lado de cá a gente está falando do Arrascaeta, estamos falando do Bruno Henrique, Pedro e Gabi, se marcarem gols hoje, já empatam como artilheiros desse confronto. A gente tem que falar do lado de lá também. Do lado de lá tem bons atletas. E tem um jogador que eu sou fã do futebol, não é de hoje, e que o Flamengo tem que ficar de olhos bem abertos, porque pode complicar para o Mengão Queridão. É esse camarada aí, ó. Lorenzo Faravelli. Esse cara é o dono do meio de campo da equipe do Independente Del Valle. Esse sujeito aí tem 29 anos, é meia, destro. Vocês podem ver aqui no mapa de calor que ele ocupa uma parte muito grande, tanto no sistema defensivo como no sistema ofensivo. É o chamado jogador box-to-box, que entra na área defensiva e entra na área adversária também. Ele tem uma facilidade imensa para conseguir chutar a gol de média e longa distância e não se faz de rogado, ele chuta mesmo, tá? Tem que ficar de olhos bem abertos com o tal do Lorenzo Faravelli. Na Sul-Americana, que eles ganharam em 2022, o Faravelli fez 7 jogos, fez 3 gols, nação, e deu uma assistência. Ou seja, em 7 jogos, ele teve participação direta em 4 gols da equipe do Independente Del Valle. E olha que ele é um jogador que ele não joga só do meio para frente, ele também tem funções defensivas, também volta para poder colaborar no sistema defensivo. Então o Flamengo tem que ficar de olhos bem abertos com Lorenzo Faravelli, que é um baita de um jogador. Só que eu já falei ontem para vocês, não é só o Faravelli. Lá na frente tem o Rodrigues, que tem 1,90 m, 22 anos, rápido, alto e jovem. Adora fazer gols de cabeça. Tem o Michael Royos, que também gosta de chutar de fora da área. Ou seja, esse time do Independente Del Valle é perigoso, sabe usar o fator altitude, que a bola fica mais rápida para poder chutar de fora da área. O Flamengo tem alguns jogadores para cuidar. Eu espero que o técnico Vitor Pereira tenha estudado bem a equipe do Independente Del Valle, porque vai dar trabalho. Ainda assim, eu acredito na vitória rubro-negra hoje. E vocês? Coloquem aí nos comentários como que tá o coraçãozinho de vocês para esse jogo de logo mais. Nação, ajuda a gente na nossa rifa, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos e falar da existência do Resenha para todo mundo. Assim, em geral, vem, assiste e quem sabe se inscreve, né? Agora é descansar o coração para de noite a gente sofrer bastante com o Mengão Queridão. Tamo juntos, nação. Tenham todos uma excelente terça-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.